O tema agora é uma doença que atinge grande parte da população. O número de brasileiros... O tema agora é uma doença que atinge grande parte da população. O número de brasileiros... O tema agora é uma doença que atinge grande parte da população. O número de brasileiros diagnosticados com diabetes cresceu 61,8% nos últimos 10 anos. No quadro Vida Saudável de hoje, vamos falar sobre os sintomas, diagnóstico e tratamento do diabetes. O artesanato é terapia e ainda ajuda nas despesas de casa. As pequenas peças são esculpidas com carinho pela Dona Isabel. Tudo é criação dela. O olhar treinado guia as mãos da artesã e as ideias ganham formas e cores. Mas algo de estranho aconteceu. As pequenas obras ficaram turvas, desfocadas. De repente ficou difícil fazer o artesanato. A visão começou a falhar. A Dona Isabel procurou um médico e descobriu que não era o óculos não, o problema era maior ainda. Um exame mais apurado dos olhos revelou que Dona Isabel era diabética. Sem saber que tinha a doença, descobriu por acaso e começou a tratar o problema antes que ele se agravasse ainda mais. Eu sentia dor na minha cabeça, uma fervilhância no meu corpo e meus olhos assim com a capa, né? E começava a coçar, e aí eu comecei a não enxergar mais, ficava ruim mesmo, né? De repente, isso foi dentro de segundo. As altas taxas de açúcar no sangue provocadas pela diabetes causam danos nos vasos sanguíneos da parte de trás do olho, afetando a visão. É a retinopatia diabética, que geralmente não tem sintomas no começo, mas se não for tratada logo, pode provocar até cegueira. O desfecho final que a gente quer evitar, que a gente busca todo dia no consultório, atendendo nossos pacientes, é evitar a cegueira, né? Que muitas vezes é uma cegueira irreversível. Então nós tentamos avaliar, em casos leves a gente busca um tratamento já inicial e uma detecção precoce da doença. Alguns sintomas podem indicar alterações que prejudicam a saúde ocular. Oscilações visuais, turvação visual longe e perto, uma baixa visual progressiva e gradativa e ainda, em alguns casos, uma baixa visual súbita, instantânea. A diabetes é silenciosa, por isso muitos pacientes às vezes descobrem que têm a doença em uma consulta com o oftalmologista. O diabético diagnosticado deve fazer uma consulta pelo menos anual. E de acordo com o estágio da doença ocular que ele tenha, ele pode até fazer acompanhamento mais frequente, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, dependendo do estágio da doença. Pessoas com diabetes devem fazer o acompanhamento oftalmológico sempre. Em níveis alarmantes de crescimento do diabetes, então a gente realmente fica bastante preocupado e estuda cada vez mais isso, tentando buscar um tratamento ideal para esses pacientes. Então, todo paciente com suspeita de diabetes ou com diabetes já diagnosticado deve procurar o oftalmologista a fim de detectar alterações precoces e evitar esse desfecho final, que seria a cegueira. Estudos mostram que a cada 3 pessoas com diabetes, uma vai ter problemas na visão. A preocupação é maior por causa do avanço da doença. O Brasil tem 14 milhões de diabéticos. Está em 4º lugar entre os países com maior número de doentes. Dona Isabel entrou para as estatísticas. Ainda bem que conseguiu controlar a doença a tempo para voltar a trabalhar e a admirar cada obra que produz. Graças a Deus já estou fazendo, vocês verem aí que eu já estou fazendo aí um chaveirinho para mandar para Barreirinha, né? Porque é lá em Barreirinha que eu vendo meus artesanatos.